Vamos receber com alegria o nosso pastor Renato aqui nessa noite. Se você puder aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem de Deus está nos servindo aqui hoje. Ele serve a nossa Lagoinha Zona Norte ali com o pastor Lucas. E nós somos uma família só, né? Estamos aqui em casa. E eu queria pedir que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida de quem vai nos abençoar também nessa noite. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque assim como o Senhor tem usado, Pai, os teus profetas, o Senhor há de usar o pastor Renato nessa noite, Senhor, para nos abençoar com uma porção sem medidas. Eu creio, Senhor, que nosso coração como igreja do Senhor é uma terra muito fértil, uma terra, Senhor, receptiva, e nós estamos prontos para ouvir a semente da palavra de Deus. Nós nunca mais, Senhor, seremos os mesmos, uma vez expostos à tua palavra, e creio que nós sairemos daqui completamente tocados pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus mais uma vez? Graças a paz, Lagoinha. Amém. Que satisfação, que honra e que desafio poder falar ao seu coração. Que o Senhor Jesus nessa noite possa falar através de mim, independente de mim. Que Ele possa encontrar no seu coração uma terra fértil para colocar a semente do Evangelho. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, poder comunicar o Evangelho para você. Trago um abraço lá da Zona Norte para você, aquela igreja abençoada de Jesus, pastor Lucas. Quero agradecer ao pastor Rafa, por nos receber tão bem, essa igreja maravilhosa. Que o Senhor Jesus possa falar conosco nessa noite. Abra sua Bíblia por gentileza, no Salmo 42. Nesses últimos tempos eu tenho me dedicado a pensar sobre os Salmos, o livro dos Saltérios. Porque diferentemente do que a gente encontra muito no Novo Testamento a respeito do que é dito pelos apóstolos, muito por Paulo, a gente tem um evangelho, e Paulo vai falar isso lá em Romanos, que o nosso culto ele é racional. O movimento em direção ao evangelho, no que a Bíblia vai apresentar ali no Novo Testamento, é um movimento da razão. Quando a gente vai olhar nos Saltérios, a gente vai olhar o livro dos Salmos, a gente vai ver judeu escrevendo numa perspectiva mais do coração. Textos que falam a respeito da alma. Textos que têm o interesse de apresentar a interação de Deus com o seu povo através da poesia que está nos Salmos. E eu tenho me debruçado muito sobre os Salmos para pensar exatamente sobre essa interação da alma com Deus. Esses dias falei sobre o Salmo 23, sobre o Salmo 102, e eu estava pensando sobre que Salmo eu ia falar hoje. Sabia que eu ia falar de um Salmo, era um Salmo que eu queria comunicar. E o Senhor me trouxe até o Salmo 42, eu quero ler com você esse texto, para a gente refletir um pouquinho e ver no que ele pode abençoar a sua vida. Amém? Salmos 42 é um texto bem conhecido nosso, já cantamos vários e vários hinos, que vai falar principalmente a respeito do que está escrito aqui a partir do verso 1, que diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com ela à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Verso 5: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
na salvação da sua presença. Amém. Até aqui. Queridos, o livro dos Saltérios, o livro dos Salmos, por mais que você encontre aí Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 150, o livro dos Salmos não tem capítulo. Ele é um livro de saltérios, é um livro de cânticos de Israel. Este livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes, que representam as 5 partes do Pentateuco do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Torá de Israel. O primeiro livro dos Salmos está do Salmo 1 até o Salmo 41. O Salmo 42 inaugura a segunda parte dessa divisão do livro dos Salmos. A primeira parte do livro dos Salmos, Deus vai muito ser apresentado como o Deus Yahvé. Essa segunda metade, ele vai falar, os Salmos vai falar mais a respeito do Deus Criador, o Deus Elohim. E esse Salmo 42 é uma poesia, um cântico direcionado a este Deus Criador do salmista. O livro dos Salmos, num contexto geral, ele é um livro que vai desenvolver uma relação mais emocional com Deus. Foi o que eu falei aqui nessa minha primeira parte da minha fala. A tendência, assim como nos hinos que são entoados quando a comissão aqui canta, a tendência do saltério, do cântico, é se derramar na presença de Deus. O interesse do salmista normalmente é apresentar ao Senhor o seu coração e a sua alma. Você vai ver o autor dos Provérbios falando no capítulo 4, verso 23, ele diz: sobretudo guarda o teu coração. É esse lugar, o coração, que o judeu entende como o lugar em que Deus está presente, que nós já, depois do Cristo, entendemos que é a nossa alma. O autor desse salmo é um dos filhos de Corá. Corá foi aquele lá do começo da Bíblia, que se rebela contra Moisés, e que abre-se a terra e engole, leva-o, porque ele tenta confabular contra aquele que havia sido direcionado por Deus para direcionar o povo no deserto. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse primeiro momento. Os filhos de Corá eram responsáveis pelos cânticos, tanto no templo, como eles eram responsáveis pelos cânticos na peregrinação ao templo. Esse parênteses que eu quero abrir é que, mesmo sendo descendência de um homem que se rebela contra aquele que era a representação de Deus no meio do povo, a sua descendência não sofre a consequência da sua rebelião. O que é que isso significa? É que o seu passado, é que a sua família, é que aquela maldição que às vezes alguém diz assim, olhou para você e diz assim: esse aí é filho de fulano, vai ser igual fulano. O que aconteceu para trás não determina o que vai acontecer daqui para frente na sua vida. Deus, Ele quer usar você independente da sua história. Esse salmista fazia parte da descendência de um homem que se rebelou contra Deus. Mas ainda assim, a sua descendência, a sua vida não foi impactada por isso. Os filhos de Corá eram responsáveis porque em Israel haviam 3 festas fundamentais em que o povo peregrinava de todos os lugares de Israel até o templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. A festa tabernáculo, a festa de Páscoa e a festa de Pentecostes. Pentecostes que a gente andou estudando esses últimos dias, né? O povo saía de onde estava em direção ao templo para festejar. E era este homem um dos responsáveis para que nessa peregrinação cânticos fossem destinados ao Senhor. Então este é o cenário, este é o homem, filho de Corá, responsável, levita, responsável por guiar o povo festejando. E a gente encontrou isso no texto que a gente leu aqui, quando ele vai dizer: me lembro quando eu caminhava em direção ao templo com a multidão festejando.
O local desse salmo, a gente vai ver mais para a parte final, ele vai dizer que é na terra do Jordão e no Hebrom. Esse homem está distante de Jerusalém. Apesar do texto não dizer necessariamente por que ele está distante, ou exatamente onde ele está, mas olhando geograficamente, a distância de onde esse homem está para o templo é cerca de 10 dias de caminhada, cerca de 200 km de distância, 200 km de distância. Por isso a gente vai encontrar no Salmo, como a gente leu, o lamento dele. E eu quero, passando dessa parte introdutória, entrar no texto propriamente dito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse ela aberta, que a gente vai acompanhar esse texto. Verso de número 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Em Israel, em apenas 3 meses, era período de chuva. Em 9 meses em Israel era uma terra, era uma região desértica. Na região onde esse homem está, a maioria dos estudiosos acreditam que no tempo do Salmo houve uma catástrofe climática naquele lugar. E o Jordão, que é um momento que ele vai falar aqui no Salmo, que ele está para além do Jordão. O Jordão havia passado por um período de seca. Essa região também era a região em que o cervo, ou na sua Bíblia talvez tenha a coça, é o veado, né? Aquele animal, cervo, a coça. Era uma região em que haviam muitos, na fauna era composta por muito desse tipo de animal. E o salmista aqui no verso 1, ele vai fazer uma comparação. Eu queria que você redobrasse sua atenção para isso aqui, porque isso aqui é o ponto-chave do salmo. Ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer: assim como esse cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele traz o cervo comparando com ele. E as águas, ou a falta da água, como a presença de Deus. Ponto. Ele vai fazer essa comparação porque na mente do salmista a presença de Deus era no templo. Era no templo em que Deus se manifestava. Todos nós aqui sabemos que quando o sacerdote oferecia o sacrifício pelo povo, ele entrava lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. A presença de Deus, chamada de Shekinah, descia lá no Santo dos Santos e consumia o sacrifício. Então, na cabeça do judeu médio, a presença do Senhor era no templo, que era o lugar em que eles festejavam tudo que Deus havia feito por eles nas festas que eu citei aqui, bem como era o lugar onde eles ofereciam a remissão de seus pecados. Então, ir ao templo era ir à presença de Deus. E aí ele faz essa comparação. Assim como a coça, o cervo, brama, está sem água. Esse bramar aqui, essa palavra bramar, é o estado de quase morte. É uma voz rouca de alguém que está quase que nos seus momentos finais. Ele está dizendo: eu estou distante do templo. Eu estou distante da tua presença. Assim como essa coça que precisa de água, eu preciso da tua presença. A minha alma tem sede do Senhor, o Deus, o Elohim, o Criador. A minha alma tem sede do Senhor. E eu estou quase morto, porque ela brama, rouca, nos últimos momentos de vida. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Ou seja, quando é que eu vou ao templo? O texto, de maneira indireta, diz que ele está distante do lugar da presença de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui e quero que você redobre sua atenção. A forma com que nós desenvolvemos a nossa religião, a nossa relação com Deus, determina a nossa sede. Veja, este homem
acreditava que o lugar onde Deus estava, que era o lugar onde ele podia beber da água, que representa aqui a presença do Senhor, era no templo. A forma de se relacionar com Deus limitava a espiritualidade daquele homem. E aí eu dou um salto para o Novo Testamento, porque Jesus chega na beira de um poço. Veja, de um poço de água. Ao chegar na beira daquele poço, Jesus encontra uma mulher prostituta, idólatra. Porém, quando Jesus vai passando, os judeus costumavam em peregrinação passar por fora de Samaria, mas Jesus disse: eu vou passar por dentro de Samaria, porque é necessário passar por lá. Se depara com aquela mulher na beira de um poço, e a mulher diz para Jesus: onde devemos adorar? A pergunta daquela mulher é: onde está a presença de Deus? Os meus antepassados dizem que é nos montes. Ela estava fazendo referência aos Baalins, porque era nos montes, e os samaritanos costumavam oferecer sacrifício aos ídolos. Era o lugar de oferecer sacrifício em cima dos montes. Os judeus dizem que é no templo. O que é o templo? É o que o salmista aqui está dizendo. Jesus olha para aquela mulher e diz: não tem forma, não tem método, não tem lugar. A verdade é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus não está no templo, Deus não está no monte, Deus está dentro de nós. Quando Jesus morre e o véu do templo é rasgado, toda a limitação que a religião oferece para nós é dissipada. Porque é no rasgar do templo e na descida do Pentecoste que nos faz hoje estarmos aqui para adorarmos ao Senhor e não estarmos aqui como servo. Sabe por quê? Porque nós não estamos bramando pela presença do Senhor. O Senhor está neste lugar. Nós não estamos sedentos de Deus, porque tem água pura para você beber. Mas a forma com que o salmista entende Deus limita a sua espiritualidade e faz ele achar que está quase morto. Veja, assim como o servo brama quase morto: eu tenho sede do Senhor, quando é que eu vou para a tua presença? E eu quero abrir outro parênteses. Veja, tem um momento das nossas vidas que Deus está do nosso lado, nos dando água para beber, mas nós nos recusamos a beber da água que o Senhor tem para nos dar. E eu te pergunto: onde está o teu Deus? Qual é a tua sede? O que te faz bramar? O que te põe na condição deste salmista a acreditar que você está quase morto? Vamos seguir? Verso 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Só veja, aqui a gente tem um problema. Este homem não entende a sua espiritualidade, acha que Deus está apenas no templo. Ele limita Deus geograficamente. Queridos, você imagina se você só pudesse contar com Deus quando você estiver sentado nessa cadeira aí que você está? Você imagina aquela dificuldade que você enfrenta no seu trabalho, aquela dificuldade que você enfrenta na sua casa. Imagina se você acreditasse que Deus não agiria nela, porque Deus só age aqui. Imagina. É isso que está acontecendo com o salmista. Aí o que é que acontece? Minhas lágrimas servem-me de mantimento. Ou seja, esse homem está se alimentando de choro. Ele está consumindo as suas lágrimas. É um estado
A maioria dos estudiosos da psicologia dizem que esse homem está num estado de depressão profunda. E essa depressão desse homem é causada pela forma com que ele enxerga Deus. Olha, queridos, a maneira com que nós nos relacionamos com a religião mexe e altera as nossas emoções. A forma com que nos relacionamos com Deus interfere nas nossas emoções. Esse homem passa a se alimentar das suas lágrimas. E tem um motivo. Além dois, na verdade. Que o primeiro é a distância do templo. O segundo, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Vamos voltar para o servo. O servo, ele não é predador. O servo, ele é presa. Então, no território onde o salmista está, existem lobos, existem animais ferozes que costumam predar o servo. Então, o que é que acontece? O servo, normalmente, quando ele está fugindo do predador, ele normalmente caminha ou corre em direção à corrente de águas. Por quê? Porque quando um cervo ele está fugindo de um predador, ele tem umas glândulas que liberam um odor que faz o predador saber exatamente onde ele está. Então, quando um cervo chega na água, ele normalmente mergulha ou abana as orelhas. Se você for olhar lá no Discovery Channel, você vai ver isso aí. Ele abana as orelhas na água e joga por cima da cabeça para que a água dissipe o cheiro e confunda o predador. Eu quero abrir um parênteses, porque veja, quem são os predadores deste homem? Aqueles que constantemente perguntam: onde está o teu Deus? E o que é isso para as nossas vidas? São aqueles pensamentos ou aquela forma de religião que nos afasta da presença de Deus. Quando nós construímos uma religião ou um tipo de relacionamento com Deus que está baseado no nosso mérito, que está baseado no lugar ou que está baseado numa forma, nós tendemos a alterar essa relação com Deus. E normalmente é um terreno fértil para que o diabo opere em nós. E ele normalmente opera na nossa mente e nas nossas emoções. Veja, o Paulo vai dizer que o culto é racional, ele vai trazer o culto para a razão. Em contrapartida, o judeu acredita, e o Salomão vai falar no Provérbios que, sobretudo, guarda o coração. Guardar o coração e guardar a mente, dentro da perspectiva, é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que é que isso significa para nós? Quando nós nos fortalecemos em Deus na forma de nos relacionar com Ele, nós blindamos o nosso coração e a nossa emoção. E como nós fazemos isso? Como o servo faz. O servo traz água para a sua cabeça, para que o cheiro não atraia os inimigos. O que é isso? Quando nós estamos na presença do Senhor, e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, a água do Espírito Santo de Deus faz com que os pensamentos e o diabo que quer nos atacar perca-nos de vista. Queridos, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da forma que nós nos relacionamos com Deus, preserva a nossa vida. Todas as vezes que alguém chega num gabinete para conversar, fala: pastor, eu estou com um determinado problema. Aí a gente faz assim, pastor, a gente fala assim: como é que está a vida de oração? Como é que está o devocional com Deus? Como é que está a leitura da Escritura? Como é que está a tua vida com Deus? Pastor, está mal. Aí fica com uma coça, correndo e liberando o cheiro. E o predador sentindo o cheiro do sangue da presa.
Mas quando dobramos os nossos joelhos, entendemos que nós não somos nada nem ninguém, e buscamos recursos no Senhor, o Senhor derrama água sobre a nossa cabeça, e o diabo não é capaz de nos achar. Mas Paulo vai dizer que ele cegou o entendimento. E quando ele cega o nosso entendimento, a primeira coisa que ele faz é querer nos afastar do Senhor, nos afastar da fonte de água. O convite do Senhor para você, Lagoinha, nessa noite é: venha para a corrente das águas, porque tem água para ser derramada sobre a sua cabeça. O livramento que você está pedindo a Deus, vai para os pés de Jesus para que Ele derrame água. Eu não sei para onde ir, vai para os pés de Jesus, porque tem água para livrar você das garras do diabo. Tem água. Mas a gente é arisco, não quer estar nos pés de Jesus. Verso 4, verso 3, minhas lágrimas servem de mantimento. Quantos de nós, queridos, muitas das vezes nos alimentamos das nossas lágrimas? E quanto mais nós vamos nos alimentando das nossas lágrimas, mais nós vamos nos afundando, e mais o cheiro da presa vai estar chegando na narina daqueles pensamentos ruins e do diabo que quer destruir. Veja, a psicologia fala de uma tríade chamada tríade cognitiva depressiva. É quando o cara começa a ter uma visão negativa de si, uma visão negativa do mundo à sua volta, e uma visão negativa do futuro. O salmista está enquadrado nas três. Por que estás abatido, ó minha alma? Verso 5. Ele se sente quebrado, pequeno, incapaz, visão negativa de si. Visão negativa do ambiente. Os meus adversários me afrontam. O mundo ao meu redor é hostil. Visão negativa do mundo ao redor dele. Visão negativa do futuro. Um abismo, verso 7, chama outro abismo. Ele sente como se as ondas o arremessassem. Esse homem está entregue ao fato de que Deus não está naquele lugar. Então ele está para morrer. Esse homem está limitando Deus a um espaço, a um lugar e a uma forma. Mas Deus não está limitado a um espaço, a um lugar e uma forma. Deus está aqui para ser adorado por nós. Verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Esse homem muda a chave. E para mudar a chave ele faz um movimento. Veja. Existem situações em que os nossos pensamentos distorcidos a respeito da situação à nossa volta, eles nos fazem nos abraçar com essas lágrimas, beber dessas nossas lágrimas, dessa nossa tristeza. Tem gente que às vezes a gente conversa, a gente atende, que o cara diz assim: não tem jeito, tudo de errado acontece comigo. Esses dias eu conversei com um amigo e ele disse exatamente isso: se é para mim dá errado, se é para mim não acontece. Se tiver dois na rua e vier uma bala perdida, ela vai pegar em mim. Ele falou essas palavras para mim. Às vezes o que nós precisamos é dessa mudança de chave, dessa mudança de perspectiva, dessa distorção que acontece. E é o movimento que o salmista vai fazer aqui no verso 5. Quando ele vai dizer, ele vai fazer uma pergunta para si. Ele vai dizer: por que estás abatida?
A psicologia chama isso de reconstrução, restauração cognitiva. É uma pergunta, é um movimento racional. Oxe, por que eu estou abatido? Por que eu estou... Alma. A língua portuguesa fala de solóquio, se eu não me engano, né? Que é aquela conversa consigo mesmo. Alma, por que você está abatido? Por que eu estou abatido? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele muda a chave. É como um movimento terapêutico dele com ele. Ele tem um texto que eu gosto muito, que é da Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, de 2 Coríntios capítulo 12, que vai falar do espinho na carne de Paulo. É uma Bíblia em paráfrase. Ele vai dizer assim: Deus me colocou um dom como de um obstáculo, para que eu estivesse face a face com as minhas limitações. É o movimento do salmista. Ele olha para dentro dele e fala: alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada? E em seguida ele afirma: espera, pois, no Senhor. No verso anterior, veja, ele faz um movimento no verso 5 para a alma, porque no verso 4 ele se alimenta, no verso 3 ele se alimenta de lágrimas. No verso 4 ele começa a se alimentar de boas memórias, porque ele vai dizer o quê? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ela à casa do Senhor, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Aí no verso 5 ele fala: por que estás abatida, minha alma? Ora, o Senhor já fez grandes coisas por mim. O Senhor já deu demonstrações que Ele age em meu favor. Eu já estive com os meus irmãos em direção ao templo da presença do Senhor, cantando e festejando. Espera no Senhor. O salmista está dizendo: faz um movimento de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Qual que é o movimento que o salmista está pregando para a alma? Veja, o Dr. Martin Lloyd Jones diz: a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você estar escutando a si mesmo, em vez de pregar para si mesmo. O salmista pergunta: por que você está abatida? Por que você está perturbada? Espera no Senhor. O salmista está dizendo: o tempo de cantar vai chegar. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E eu quero encerrar esta mensagem, queridos, fazendo para você duas perguntas, que são perguntas fundamentais para a forma com que nós nos relacionamos com Deus e exercemos a nossa espiritualidade. A primeira delas é: qual é a tua sede? Você tem sede de quê? Qual é a tua sede? Faz o movimento do salmista. Olha para a tua alma agora. Olha para dentro de você e pergunta para você: alma, qual é a tua sede? De que você tem sede? A segunda pergunta é: onde está o teu Deus? Talvez você espere que o teu Deus, talvez você ache que a sua sede ela vai ser saciada pelo quanto Deus age materialmente na sua vida. O que é que isso quer dizer? Quanto mais as coisas dão certo para mim, mais Deus está presente. Isso significa que a sua sede não é de Deus. Isso significa que a sua sede é das coisas materiais. Porque eu não coloco Deus em movimento. Não é a minha oração que coloca Deus em movimento. Deus age quando Ele quer.
o Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém coloca Deus em movimento. Não acho que é a força do seu braço, da sua oração, do quanto você está de joelho, ou o quanto você frequenta essa casa, que vai determinar o quanto Deus é grande na sua vida. Não é assim. Se você pensa assim, você está com a sede da coisa errada. Agora, se as coisas que acontecem de bom não é resultado do quanto você se esforça, mas é resultado da bondade de Deus sobre a sua vida, aí você está se relacionando com Deus certo e você tem a sede certa. Porque Deus faz o que Ele quer, no tempo que Ele quer e do jeito que Ele quer. Essa é a primeira. Segunda, onde está o teu Deus? O teu Deus está na força do seu braço? O teu Deus está resumido a um lugar ou a uma pessoa? Você só ouve a voz de Deus quando alguém determinado prega? Você tem um avatar de Deus na internet, que é aquele cara que prega do jeito que você gosta de ouvir, e você bota lá no YouTube para ouvir ele, porque você quer ouvir Deus falar através dele? Esse cara é teu Deus. Onde está o teu Deus? O teu Deus é na força da sua capacidade, ou no tamanho do teu sacrifício? Eu vou ser santo para que Deus haja na minha vida? Nós não somos santos para Deus agir na nossa vida. Nós somos santos porque diante do Senhor nós somos como um bebê. Uma mãe, ela não amamenta uma criança porque ela precisa amamentar uma criança. Ela amamenta uma criança porque se ela não amamentar, a criança morre. Nós adoramos a Deus, não é pelo que Deus vai fazer por nós. Nós adoramos o Senhor porque se nós não o adorarmos, nós morreremos. Nós nos relacionamos com Deus não numa relação de troca, que condiciona Deus a um lugar ou uma forma. Nós nos relacionamos com Deus porque não existe lugar melhor senão na presença do Senhor. Onde está o teu Deus? O meu Deus está aqui no meio dessa igreja. O teu Deus está aqui no meio dessa igreja. O teu Deus está naquela voz que diz: meu filho, dê a outra face. O teu Deus está naquela voz que diz: meu filho, não escolha pecar. O teu Deus está naquela voz que quando você quer fazer o caminho que vai fazer os predadores sentir o cheiro da presa, o Senhor diz: não vai por aqui, vai por aqui. Veja, o Salmo 23, o salmista vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Vocês sabiam que ovelha não bebe água em água corrente? Ovelha só bebe água em água parada. E quando o pastor ele vai na frente das ovelhas em Israel, que ele precisa dar água para as ovelhas, porque ele fez uma trajetória muito longa, e se ele não der água, as ovelhas vão cair com sede. O pastor represa a água, e tem ovelhas que mesmo com água represada não conseguem beber da água. O que é que o pastor faz? Coloca a água na mão e dá na boca da ovelha. Você sabe, querido, o que foi que essa mensagem, o que é que essa mensagem quer dizer para você nessa noite? É que o Senhor está trazendo água na sua boca para beber nessa noite. Mas a água que o Senhor está trazendo para você beber nessa noite não é para amaciar o teu ego. Eu não estou dizendo isso aqui para você sair cheio de si, achando que Deus vai fazer isso ou prometendo aquilo. Eu estou dizendo isso porque se você não beber da água que Deus está querendo te dar nessa noite, você vai morrer. Mas o lugar, este lugar em que a presença do Senhor está, não está aqui para que você morra. O Senhor está aqui para te dar vida. O Senhor quer colocar água na sua boca e derramar sobre sua cabeça, para que você tenha vida.
E o convite que eu quero fazer para você hoje, querido e querida, é: venha beber dessa água. O Senhor está convidando você a beber desta água. O Senhor está convidando você a se deleitar na presença dEle. Porque se deleitar na presença dEle não vai fazer apenas você sentir a afável presença do Espírito, mas vai confundir os teus inimigos. E nos dias de hoje, queridos, os teus inimigos são as vozes que entram dentro do seu coração. Essa é a mensagem do Salmo. O convite do Senhor é: não dê ouvido a estas vozes. Essas vozes são predadores que querem destruir você. Você está achando que não serve mais para nada? Está entregue ao pecado? Ou está entregue a algum pensamento? Ou desistiu até de viver? O Senhor te convida hoje a te dar vida. Não dar ouvido a essa voz, mas dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que quer falar com você hoje. Em nome de Jesus.